Muito bom estar aqui hoje recebendo o professor Léo. Eu gostaria primeiro de te agradecer, Léo, e pedir que você se apresentasse. Obrigado, Marcelo. Para mim que é uma honra assim tá aqui nessa conversa contigo, né? Acho que tem pouco tempo que a gente teve aí a nossa interface aí de sala de aula, experiências profissionais, né? E bom retomar tudo isso. Bom, eu sou Leonardo Melo. Eu sou formado em psicologia, né? Pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Foi onde eu me criei, apesar de ser brasiliense. Eu me considero mais natalense do que brasiliense. Lá também fiz meu mestrado em psicologia, né? E pelas contingências da vida, acabei vindo morar aqui em Brasília, né? Que é a minha cidade natal. Vão fazer 10 anos. Aqui em Brasília eu pude terminar minha formação, né? Eu terminei, fiz meu doutorado aqui na Universidade de Brasília, né? E atualmente, e há algum tempo, na verdade, eu sou professor universitário também, né? Então, inclusive, o próprio desejo de fazer mestrado, doutorado já tinha uma forte relação com essa vontade de trabalhar com psicologia, né? Seja no campo mais prático, seja no campo da docência, né? Então, sempre articular essas duas coisas. E eu sempre esqueço de dizer também que eu sou especialista em psicologia clínica, né? Eu fiz uma especialização logo que me formei, Uhum. numa vertente que não é necessariamente uma vertente que eu trabalho atualmente, né, mas é uma vertente que me ajuda a pensar também, né, que foi uma especialização em clínica humanista fenomenológico existencial, também feito lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu quero comentar aqui o motivo desse convite, dessa conversa, é exatamente falar da psicologia para além da clínica, né? Eu, pelo menos, tenho a impressão de que a grande maioria das pessoas, o público em comum, o público comum, pensa na clínica da psicologia, ou seja, a psicóloga é aquele onde eu vou lá me consultar, a gente, né, vou fazer terapia e tudo mais. No entanto, a psicologia tem várias outras áreas, é muito amplas, na escola, no hospital e na área social, né? Que é a área em que você atua. E eu gostaria até de dizer aqui agora um relato pessoal, que foi uma experiência que mudou para mim, fez toda a diferença na minha formação, na graduação, porque a gente vai estudar, é um curso de 5 anos, e quanto mais a gente estuda, mais a gente vai tendo contato com áreas diferentes e batendo aquele desespero, meu Deus do céu, né? Eu não sei nada ainda, porque tem tanta coisa para aprender, tanta coisa para estudar. E na verdade é assim mesmo, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente tem contato com outras áreas que a gente não conhece. E aí a gente vai fazendo aquele questionamento: quando é que eu vou me sentir psicólogo? E a partir ali do estágio, né, que eu fiz com você na área social, para mim mudou completamente. Foi uma experiência impactante de uma realidade que a gente sabe que existe, mas tomar contato, ter contato com essa realidade é impactante, né? Como ser humano e como estudante também de psicologia. Então, deixar esse relato que fez para mim toda a diferença, né? Uma chavinha mudou ali a partir daquela experiência que nós tivemos no estágio, né? E isso tem tudo a ver com esse papel, esse propósito da psicologia social, né? Que bom, não, inclusive eu acho muito bom ouvir você, né, e quando eu encontro outros colegas, né, especialmente os que foram ex-alunos e tiveram algumas experiências, não necessariamente comigo, né, mas experiências que colocam a gente, a partir do campo profissional da psicologia, em contato com realidades que não são necessariamente a realidade só de consultório, né, de ouvir como essas experiências de fato abrem leques, questionamentos, né, e possibilidades diversas outras, né, para a gente pensar. E acho que você falou tudo que é preciso ser dito, assim, pelo menos por um ponto de partida, né? E a psicologia tem muitas áreas, porque ela vai lidar com um fenômeno que é extremamente complexo, né? Que é o ser humano, suas vivências, seus comportamentos, seu jeito de ser, pensar, desejar, enfim, estar no mundo. E isso é muito complexo, né? Isso varia ao infinito, né? Isso varia para cada pessoa, a gente pode dizer que é um micro-universo, mas isso varia também em função de como a gente pertence a uma determinada cultura, a um determinado contexto, né? E aí, se a gente faz esse conjunto de recortes, a gente vai vendo como a coisa vai ficando mais complexa. Então, é certo, assim, que a psicologia, historicamente, no contexto brasileiro, ela se desenvolveu muito fortemente, né, com
essa perspectiva mesmo da psicoterapia, da avaliação psicológica, num recorte mais individualista, mais clínico. Só que, né, para pensar só nesse recorte brasileiro, que já é muito complexo, a gente sabe que a formação da sociedade brasileira tem uma formação cheia de atravessamentos, né? Uhum. Se a gente pensa aí só o período, só, entre aspas, né? O período, né, em que a gente começa a ter a chegada dos europeus aqui, né, para formação dessa certa identidade nacional, a gente vai ter um cenário, né, um caldeirão aí cultural, social e de processos que são extremamente presentes e importantes para a constituição de quem nós somos, né? Então, quando eu penso, por exemplo, né, falando o que você falou, da experiência que muitas vezes a psicologia social nos traz. O que que é essa experiência? Basicamente, a minha leitura de psicologia social, no nosso recorte nacional, é uma leitura que considera toda essa complexidade do que é o ser humano, em sua infinitude, aliada à complexidade da história social, política e econômica do nosso país, né, guardadas as devidas diferenças regionais, contextuais. Então, eu fico pensando assim, a psicologia social, ela acaba contribuindo como uma lente, como um conjunto de atenções, um conjunto de pulgas atrás da orelha, para o profissional da psicologia que vai atuar em qualquer contexto, né? Então, eu sempre gosto de pensar assim, psicologia social é uma amálgama de reflexões complexas que vão colaborar, contemporizar, né, com a atuação da psicologia em diversas áreas. Então, faz muito sentido para mim pensar que a psicologia social jamais vai estar apartada, por exemplo, de uma experiência clínica. Sim. Agora é interessante pensar que é um campo relativamente novo. Quando eu digo novo, é porque é isso que você falou. A gente tem uma psicologia feita na Europa, uma psicologia feita nos Estados Unidos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse amadurecimento, esse percurso de uma psicologia latino-americana e, em particular, Ah, brasileira. legal. Eu espero que eu não tome todo o nosso tempo falando sobre isso, porque eu gosto de falar sobre isso, assim, né? Eu acho que um primeiro ponto de partida é que a psicologia brasileira, talvez a psicologia latino-americana como um todo, ela é uma psicologia que também se constitui enquanto ciência-profissão a partir de um lugar de colonização, né? Então, assim como a gente é colonizado culturalmente, né, nossos costumes, nossa visão de mundo, né, acaba sendo colonizada aí principalmente pelo europeu no primeiro momento e depois talvez no segundo momento mais pelo norte-americano. A psicologia brasileira também, né, traz essa marca profunda. Na psicologia social isso não é diferente, né? Então, quando a gente começa a falar em psicologia social aqui no Brasil, né? Isso está muito próximo, assim, até do próprio período histórico em que a gente teve a regulamentação da nossa profissão, né? Que para quem não é da área, que está nos ouvindo aí, isso acontece aí no ano de 1962, a partir de um conjunto de processos históricos que antecederam essa época. E aí, assim, quando a gente tem a profissão de psicólogo regulamentado no Brasil, a gente tem essa prática, né? Que de fato é alicerçada em teorias que vêm dos chamados clássicos, e esses clássicos vão ser necessariamente europeus ou norte-americanos, né? Em cada área aí a gente vai ter algum grande clássico nessa toada. E aí o que a gente vai percebendo, eu digo a gente enquanto categoria, né? Eu não tenho idade para estar falando da gente nessa época, mas pensando nesse período histórico, e a gente é herdeiro disso, é, a gente vai vendo que a psicologia ela não vai cabendo na sua atuação no contexto brasileiro, latino-americano, unicamente naqueles espaços em que, inclusive, essas teorias clássicas traziam como espaço de atuação, né? Hum. Classicamente o consultório, classicamente a escola, mas não qualquer escola, né? Uma escola com caráter muito tecnicista, e classicamente a indústria, né? Então, a psicologia aí nessa década de 60, ela tem muito essa cara
avaliação para um propósito adaptacionista, né? Aquela história, aquela ideologia do encaixar a pessoa certa no lugar certo, né? Sim. E no Brasil isso fez muito sentido, porque, né, nesse período histórico a gente está passando por um momento aí de industrialização profunda, né? Na década de 60. Enfim, e aí, sobretudo, né, com esse processo de demanda social e incremento da nossa profissão, demanda pela nossa profissão em determinados espaços, a gente começa a perceber assim que há muito da nossa população que a gente pode perceber que em alguma medida demanda pelos nossos serviços de cuidado, atenção, saúde mental, mas que não vai ter acesso a esses serviços, né? Porque é onde a gente está. A gente está, sobretudo, nos espaços privados, ainda muito ligado aí a uma escola de cunho técnico e ainda ligado muito a essa coisa da necessidade do contexto industrial, do contexto organizacional, em alguma medida já. Para E curar o aí, burnout, para curar as doenças exato. ocupacionais. Isso ainda nem é necessariamente uma preocupação, né? É muito mais assim, ó, você que tem determinada habilidade, vamos te encaixar aqui. Ou você que está precisando adquirir tal habilidade, mas não está conseguindo, vamos entender qual é o seu problema aí de aprendizagem, né? E aí isso está muito conectado a uma lógica muito psicopatológica clássica também, né? Enfim, e aí para tentar não me alongar muito nessa história, e aí pensar aonde é que chega a psicologia social nisso? A psicologia social ela vai chegando meio que numa coisa meio que por acaso e numa coisa meio que tipo assim, olha só, tem que ter alguma coisa aqui para esse conjunto de gente que está trazendo um conjunto de questões e não tem nem onde ser atendido, né? Então, no contexto brasileiro, por exemplo, né, é muito comum, né, a ideia, né, de que psicólogos começam a fazer, por exemplo, trabalhos voluntários, né, trabalhar em associações, em ONGs, notadamente em contextos periféricos, né, trabalhar com criança em situação de rua, criança em situação de violência, etc. E esse é um movimento que a gente pode dizer que é talvez uma primeira onda de uma psicologia social, né, talvez uma gênese de uma psicologia social mais brasileira, porque essa psicologia social começa, essa talvez ainda embrionária psicologia social, começa a perceber que o que a gente tinha de instrumento clássico para trabalhar com psicologia, e sobretudo psicologia social, não atendia, não alcançava a necessidade ou as necessidades diversas do que são esses públicos-alvos diversos, né? Então imagina, sei lá, eu gosto sempre de dar esse exemplo em sala de aula. Imagina que você é um psicólogo, né, formado lá no final dos anos 60, e de repente você tem lá seu consultório, enfim, ou você trabalha na escola e você entende, né, por qualquer questão que seja, um chamado individual, uma questão, sei lá, religiosa ou militância política que seria interessante você fazer um trabalho voluntário numa comunidade, né, num bairro periférico. E aí você vai, vamos dizer que você se associa a alguma ONG que trabalhe com crianças, e aí você vai atender, por exemplo, alguma criança que tenha, sei lá, por volta de 6 anos, né? E aí você vai se embasar em alguma teoria. Vamos supor que você está olhando para essa criança pautado na teoria clássica do desenvolvimento de Piaget. E aí uma das coisas que a gente vai aprender muito fortemente, que é muitas vezes de uma maneira errônea, lá na teoria de Piaget, é que a gente tem uma expectativa para que determinada idade aquela criança As alcance etapas, né? determinados, né, exatamente, determinadas competências, determinadas habilidades psicológicas, motoras, afetivas, etc, etc. E aí você vai olhar para aquela criança com aquela lente e provavelmente você vai entender que ela tem um conjunto de atrasos, déficits, enfim. E aí o ponto é, a gente começa a se perguntar nesse sentido, né? Será que faz sentido eu olhar para essa criança, né, com essa lente de um teórico que, enfim, produziu sua teoria lá na Suíça, né, entre os anos, aí a primeira metade, principalmente do século passado, né? E, sobretudo, pensando nisso, assim, que o método que o Piaget empregou foi chamado método clínico, e ele fez com os filhos dele, que eram crianças bem alimentadas,
né, com uma boa estrutura social, infraestrutura, alimentação, educação, enfim, crianças que vão crescendo e se desenvolvendo numa outra condição. E de repente aquela criança que eu estou lá vendo na minha comunidade, né, como psicólogo voluntário, é uma criança que pode estar passando fome, pode ver ali uma cena de violência doméstica, talvez todo dia, talvez seja a própria vítima de violência doméstica, de negligências, enfim. Então, né, pensando assim esse exercício de, né, ser o psicólogo nessa época, alguns psicólogos vão parar e pensar assim, bem, isso daqui que me fundamenta não necessariamente vai fazer sentido. E Resumindo, aí com isso Oi? resumindo, o que é que essa criança aqui na comunidade, né? A gente pensa aqui, por exemplo, no Distrito Federal, nas periferias, o que que essa criança tem a ver lá com o filho do Piaget para poder comparar e usar o mesmo método? De forma Pois bem é, direta, é isso, né? esse é um ponto fundamental. Isso não quer dizer que a gente tem que pegar a teoria do Piaget e deixar na lata do lixo, não é isso. Ela vai ser extremamente importante como base, né, como fundamento, em que a gente talvez precise pegar aquilo e ver até que ponto isso vai ter uma diferença aqui, né, mas sem desprezar, né, acho que não se trata disso. Então, esse é um movimento, assim, de gênese, que a gente pode dizer, Marcelo, que vai fazer que ao longo dos anos 60 e 70, em especialmente, a gente comece a acumular experiências dessa ordem com diversas populações em diversos cenários, no sentido de pensar, a gente precisa construir, ou pelo menos repensar, né, teorias que caibam ao nosso cenário, considerando que a gente tem uma história muito própria, a gente tem cenários culturais muito específicos, a gente tem atravessamentos estruturais muito pontuais, muito específicos, e as teorias, basicamente clássicas, elas não fazem necessariamente esses recortes, essas leituras. Né? Então, só para trazer assim dois exemplos, né, no contexto latino-americano, né, de em função dessas experiências, né, que acabaram gerando, assim, vamos dizer, aportes teórico-metodológicos que hoje são extremamente importantes para a gente pensar uma psicologia social que tenha, de fato, um recorte mais crítico e contextualizado, Hum, né? É o caso, por exemplo, acho que não dá para falar dessa história sem falar de Martim Baró, né, do Inácio Martim Baró, que foi um psicólogo espanhol que se radicou durante muito tempo na América Latina, né, teve um trabalho importante na Colômbia e depois, principalmente em El Salvador, né, e muito fundamentado por questionamentos como esse que eu vou trazendo, né, e aí, obviamente, fazendo uma leitura do contexto político, de como esse contexto político ele aprofundava essas desigualdades sociais, ele vai, né, propor uma praxis psicológica, né, em que a gente comece, de fato, a partir de um contato com essa realidade, que é muito específica, a pensar um conhecimento que possa subsidiar novas intervenções, novos fazeres e saberes que são necessariamente fundamentados, né, e pensados em função desse contexto, né? é. Note que eu falei, e eu vou dar uma ênfase a isso, a palavra praxis, né, que é um conceito. Quando a gente fala em praxis, rapidamente, muitas vezes pode vir à mente a ideia de que praxis é teoria e prática. Hum, É isso, mas é mais do que isso. A ideia de praxis diz respeito muito a uma ética daquele que almeja conhecer, entendendo que ele vai conhecer no fazer. Então, às vezes, eu não sei é. nem muito bem o que fazer, e é nesse fazer que eu vou começar a me apropriar do que é essa realidade, né? Então, essa é uma experiência importante que chega, inclusive, no Brasil, e a gente pode dizer que é uma troca interessante, né? Porque Martim Baró, ele tem muita influência, e ele fala isso muito explicitamente na obra dele, da experiência de Paulo Freire, né? Que foi Uhum. um grande educador que trabalhou com essa dimensão da praxis, né? Vamos fazer para conhecer. E aí, né, na sequência, a gente tem aqui no Brasil a figura da Silvia Lene, né, que foi uma professora de psicologia, né, em São Paulo, na PUC de São Paulo, que também trazia essa perspectiva de, a partir do materialismo histórico dialético, pensar aí a construção de uma psicologia que atendesse às demandas aí do povo brasileiro, né, das camadas
mais populares, ou seja, da maioria da população, Eu né? sei que Então, isso, é muito extenso, mas, por exemplo, quando você citou Piaget, me veio em mente aqui o próprio Vygotsky, que me parece muito mais próximo desta questão, que é uma psicologia social pensada diante da própria sociedade, né? De uma coisa mais em contato com a realidade. E talvez seja aí que a psicologia social, né, por exemplo, por meio de Silva Lane e outros, vai beber, né, dessa fonte aí do Vygotsky para chegar onde nós estamos hoje. perfeito. Não é isso? Perfeito, perfeito. É isso, né? Vygotsky já fazia essa reflexão lá no começo do século passado, né? Né? Mas a gente só vai conhecer Vygotsky no final dos anos 80 e ainda assim conhece Vygotsky por um atravessamento Ele foi como é que se diz? pasteurizado, a gente pode dizer, né? Exatamente, né? A gente chegou atravessado por uma leitura muito funcionalista norte-americana. Mas ainda assim, muitas dessas leituras ajudaram a gente a pensar assim, né? Que partir desse pressuposto de que não dá para pensar subjetividade sem que ela seja histórico-social. E é isso, como você disse, né? Fazendo aqui uma justiça epistemológica importante, né? A Silvia Lane e seu grupo, enfim, também beberam bastante dessa fonte, né? Quando eu digo materialismo histórico dialético, estou falando da perspectiva filosófica ampla, da qual o Vygotsky e seus colaboradores se afiliam, né? Ô, Léo, ainda falando dessa visão de psicologia, né, do tema da nossa conversa, psicologia para além da clínica, a gente percebe que ainda há muita confusão. Por exemplo, a pessoa acha que o psicólogo escolar ele vai ficar na salinha dele, esperando um aluno que teve uma crise lá para ele atender ali no momento, né, apagar um incêndio e encaminhá-lo. O psicólogo escolar, aliás, o hospitalar, por exemplo, vai ali fazer uma clínica com o paciente. E a gente sabe que é muito maior do que isso, né? Também pode ser isso, mas é muito mais amplo. Então, um pouquinho dessa realidade. Como é que funciona na prática o psicólogo social quando ele chega na comunidade? Quais são os objetivos iniciais? Ele não está ali para atender individualmente, porque ele não vai dar conta, né? Todas as pessoas estão ali. Perfeito. Então, qual é o papel dele ali? Como é que ele age? Olha, Marcelo, aí de novo, vamos recuperar, né? Se a gente parte de um pressuposto que na psicologia social, de uma maneira ampla, independente, e lembrando, né, que em psicologia social a gente tem várias vertentes, né? Várias teorias, várias epistemologias. Quando eu penso nessas epistemologias mais críticas, né, sobre a qual, no contexto brasileiro e latino-americano, a gente tem aí uma construção, como você disse no começo da nossa conversa, né, muito fortemente ali nos anos 80 e está em processo de desenvolvimento ainda, eu posso dizer sem medo de errar, assim, que por mais que a gente tenha diferentes epistemologias críticas, todas elas vão convergir com essa noção de praxis. E podem chamar de outra coisa, mas a ideia é essa lógica de praxis. Eu vou fazer para aprender. E quando eu digo aprender, não é que eu não saiba nada anteriormente. Eu sei, eu tenho lá teorias, eu tenho os estudos, eu tenho técnicas, eu tenho métodos. Mas eu vou primeiro pisar no território, né, sentir o cheiro do contexto, né, me relacionar com as pessoas, para entender, inclusive, se a demanda naquele determinado contexto é de fato por uma escuta mais individual, e está tudo bem que eu possa proceder essa escuta individual, sabendo que ela não vai ser a única estratégia, eu vou articulá-la com um conjunto de outras estratégias, ou se eu vou trabalhar com outros dispositivos, né, grupais, processos de educação, psicoeducação, enfim, o que quer que seja, né, avaliação psicológica e fazer os devidos encaminhamentos. Então, eu penso assim que isso, inclusive, é algo que, como, por isso que eu falei anteriormente, né, a psicologia social nos servindo como uma lente para pensar diversos processos independente de campo de atuação. Uhum. Então, se eu trabalho com essa dimensão da praxis, né, a ideia é que eu busque me aproximar, né, do que de fato vem a ser uma demanda de um contexto, para conhecer essa demanda, para daí partir para construções, e que idealmente essas construções sejam construídas de maneira colaborativa com quem vivencia aquele problema, né? Ninguém melhor para falar da sua realidade do que você mesmo, né? Sim. Então, essa é uma perspectiva, a gente pode dizer assim, ético-política da atuação em psicologia social. Então,
Isso pode ser, né, na comunidade, no bairro, na ONG, na política pública específica, no hospital, na escola, na organização, na clínica, enfim, ela vai, né, é isso, pensar a psicologia social como essa lente que vai nos ajudar a pensar essa construção relacional. Eu Uhum. gosto muito de dizer em sala de aula e nas práticas, assim, uma frase, né, que eu carrego, inclusive, né, de leituras, de professores, de colegas, de experiência e de alunos, enfim, que vem, sempre ressoa, assim, na minha mente. Nem todos os meus colegas concordam com ela, já digo logo, porque ela pode gerar algum tipo de polêmica, né? Mas né, ela tem feito há algum tempo e continua fazendo muito, muito sentido para mim. A frase é: toda psicologia é social e toda psicologia é clínica. Não importa aonde você faça a psicologia, qual é o campo de atuação, mas para mim, toda psicologia traz esses dois fundamentos. Por que que ela é social? Porque não existe fenômeno psicológico que esteja apartado dos fenômenos sociais. Tudo que a gente tudo que a gente vive, inclusive aquilo que é bom e aquilo que é ruim, tem relação com o fenômeno social. Então eu preciso minimamente ter essa passada pelos fenômenos sociais, essa compreensão mínima para poder falar deles, mesmo que em última instância eles remetam a algo que é extremamente singular, individual, enfim, do sujeito. E toda psicologia é clínica. Por que que eu gosto de discutir isso? Porque eu entendo clínica não como um campo específico de atuação, né? Eu entendo clínica como uma maneira de se relacionar. Isso remete, inclusive, aos fundamentos filosóficos do que é uma clínica, né? A gente tem a ideia do clínica como inclinar, como clinos, né? Então, é você se debruçar sobre alguma coisa, geralmente sobre uma pessoa, um problema. E a gente tem a clínica como clinamen, que é a ideia em função, inclusive, desse olhar, né, do clinos, pensar como é que, nesse olhar, eu posso participar desse processo no sentido de ajudá-lo a ser transformado. Então, uma clínica da transformação. E isso, como eu disse, pressupõe que a ideia de clínica é a ideia de uma relação para a transformação. Uhum. Então, se eu estou atuando numa organização que seja, é importante que eu saiba reconhecer as pessoas e produzir com elas, independente do objetivo que eu tenha ali, um olhar clínico, entendendo que eu estou produzindo uma relação com elas e que nessa relação eu tanto vou influenciá-las quanto eu vou ser influenciado, né? Então, estou fazendo um treinamento. Esse treinamento, ele pode ser atravessado por esse olhar cuidadoso, clínico e social, né? Sim. Então, por isso que eu gosto de pensar vamos dizer assim, talvez um outro paradigma estético acerca do que é essa relação clínica, e não só enquanto clínica da psicoterapia, do individual, enfim. A psicologia ainda é uma ferramenta elitista, elitizada, em que Sem poucas dúvidas, pessoas têm acesso a ela. sem dúvidas, né? Notadamente, de novo, remeter a história no nosso contexto brasileiro, latino-americano, né? Por quê? Porque, assim, se a gente pensa. Não que não seja uma experiência elitista em outros países, sobretudo os países, né, europeus, norte-americanos, né? Porque também a gente tem algumas pesquisas que mostram que o acesso da população ao psicólogo também não é, né, tão maravilhoso quanto a gente pode talvez imaginar. Mas uma coisa que é diferente, inclusive que é muito específico, é que em outros contextos a formação em psicologia ela não é uma formação que está preocupada em abranger a realidade. Não que a nossa esteja, a sociedade como um todo, né? Ela está muito pautada em abranger fenômenos de ordem muito pragmática. Tanto que, eu não sei se você tem ciência disso, Marcelo, assim, muitas vezes uma formação, sei lá, em psicologia na Espanha, não é uma formação que privilegia um olhar clínico, né? Como Sim. aqui no Brasil e na América Latina acontece. Se a gente for fazer um estudo assim dos currículos de psicologia, né, das formações em psicologia no Brasil, só para trazer esse exemplo,
A gente vai ver que, historicamente, a formação em psicologia, ela privilegia, no nosso caso, a formação do psicoterapeuta, né? Uhum. E aí, isso é extremamente interessante, porque quando a gente teve como é que se diz, a formação da profissão, a regulamentação da profissão lá em 62, a clínica era uma área que estava no mesmo patamar de outras. Inclusive, o apelo social e principalmente econômico para a nossa profissão ser regulamentada veio de outra área, veio da área organizacional barra industrial, né? Como eu já disse, Uhum. pelo processo histórico que a gente estava passando, econômico principalmente, né? Então, em tese, essa deveria ter sido uma área em que nossos cursos, né, de fato, tivessem tido um olhar mais específico, Uhum. né? Mas há uma reflexão muito importante de algumas autoras e historiadoras da psicologia no Brasil. Eu posso citar algumas delas, né? Tem a Cecília Coimbra, tem a Marina Massimi, tem a Ana Jacob Lela, enfim, Sim. são nomes aí interessantes da gente recuperar, né, os escritos históricos da nossa profissão, né, que vão discutir que, por exemplo, sobretudo a partir do golpe de 64, a gente tem um conjunto de intervenções não só na sociedade, mas mesmo intervenções diretas ou indiretas na nossa profissão por parte do regime, né, que privilegiaram, de fato, uma formação mais individualista, com um caráter liberal, né, e com uma perspectiva muito apartada dos fenômenos sociais. Então, a gente vai mergulhar de cabeça, de fato, né, em teorias clássicas, em teorias que vêm de fora, né, nessa formação básica do profissional da psicologia, e a gente vai ver que essa formação, ela basicamente nos afunila para uma prática clínica, privilegiando essa prática clínica. E E aí, assim, não é uma crítica à clínica como um todo, é uma crítica a uma história de uma clínica que foi forjada de uma maneira a não pensar problemas como problemas psicossociais, mas como problemas basicamente individuais. Se eu tenho depressão, isso é uma questão minha. Isso não tem a ver com a Sim. sociedade, com problemas econômicos ou qualquer coisa. E isso independente de recorte social, O né? que é Então, péssimo, isso, o que é péssimo, professor, desculpe interrompê-lo, até porque uma pessoa que já está em depressão, ela vem até um certo sentimento de culpa, de impossibilidade, porque, poxa, por que que eu estou assim? Quando não há um reconhecimento direto de que é um problema que está posto na sociedade, né? É igual perfeito, a pessoa com gripe, ela sozinha com gripe, e de repente a cidade inteira está com gripe. Peraí, tem alguma coisa errada nessa cidade. Ou pois dengue, né? é. Agora que começaram as chuvas. Você está com dengue sozinho? Bom, agora todo mundo está pegando dengue, e a gente deve levar isso para as questões também, né, de saúde mental, né? Perfeito, perfeito. E aí o grande problema é todo mundo está com gripe, então vai todo mundo ficar só tomando o antigripal? É É. isso, né? O que que está por trás disso? O que que está circulando para todo mundo estar nessa história? Então a psicologia durante muito tempo ela, né, ela não colocou isso em discussão, né? Isso veio aparecer enquanto ponto de discussão, não que não colocou, mas isso era muito, né, incipiente. Mas isso vai aparecer mais fortemente quando da abertura política, né? Uhum. E quando da nossa entrada, sobretudo, a partir do final da década de 80, década de 90, no contexto das políticas públicas, das políticas sociais, né, da participação, né, do processo político como um todo, né? Então a gente pode dizer que esse processo de construção mais de uma politização mais acentuada da nossa categoria começa daí e tem se demarcando. E isso tem colaborado para a gente estar pensando, inclusive, numa formação, qualquer que seja ela, generalista, mas pensando no contexto da clínica, uma clínica que seja politizada, situada, né, do ponto de vista das vicissitudes socioculturais, econômicas, do contexto na qual ela se localiza, né, e pensando sempre que os fenômenos individuais, eles têm um pé social, eles não são descolados disso, né, então, eu poderia dizer que hoje a gente tem esse cenário de clínica e que isso, aos poucos, enfim, vai buscando atingir os psicólogos que já estão formados e vai buscando adentrar no contexto dos novos psicólogos, né, que vão nas formações, nas graduações, enfim. Então, e é isso só para fechar a Gestalt aqui, Ah. né? Isso volta lá para aquilo que eu falei.
né, nesse sentido, isso se reafirma, que é importante que a gente pense a psicologia sempre como sendo uma psicologia que é sempre social e é sempre clínica, porque essas coisas se atravessam e elas não têm como se separar. Professor, como é que você vê o aumento dos cursos de psicologia? E isso reflete de alguma forma, ou não, o momento em que nós estamos, porque você fez um retrospecto aí da história. Para onde nós estamos caminhando com a psicologia, em particular com a psicologia social? E isso tem relação com esse aumento aí nos cursos de psicologia? Cara, difícil responder essa pergunta, né? É uma pergunta muito desafiadora e eu vou pensar em algumas linhas de reflexão. Não sei se eu vou conseguir dar uma resposta, não, mas eu vou refletir junto com você e deixar algumas coisas em aberto. Vamos lá, no primeiro momento, o aumento me chega como uma coisa positiva, né? Se há aumento, pensando assim, né? Se há aumento, há demanda. Se há demanda, né? A demanda a gente já sabe que existe há muito tempo. Acho que isso é um ponto pacífico que a gente pode dizer que aonde a gente demanda por cuidado do ponto de vista da saúde mental e aspectos tangenciais aí, né? Então, se há um aumento dos custos, há esse aumento da demanda, né? Então, eu penso que isso é positivo e eu posso pensar algumas sublinhas de como isso pode ser entendido como positivo, assim, né? Fico pensando que isso diz respeito a um processo também de reconhecimento de que a psicologia não é só uma profissão para a clínica privada, individual, como ela se forjou historicamente, né? Psicoterapia de consultório, sobretudo privada e liberal. Então, acho que esse é um ponto. Então, acho que a década de 90 na nossa história é importante para isso, para, né, que esse é o momento em que a gente consegue conquistar e entrar, inclusive já a partir da Constituinte, lá em 86, 87, culminando na Constituição de 88, a gente consegue angariar espaço aí nessas políticas, sobretudo no SUS, né? No SUS, mais posteriormente na assistência social, no contexto da garantia de direitos de criança e adolescente, na justiça, enfim, são vários cenários aí que a gente vai se assentando, né? E se assentando, como eu disse, com um modelo não clínico tradicional. Então, é isso. Nesse sentido, eu penso que é extremamente positivo, né? É, E aí, como é que a gente pode pensar nisso no sentido mais crítico, né? E pensando como isso também, não sei até que ponto isso é positivo. A formação em psicologia, isso é inegável, ela se tornou um mercado atraente, né, para as empresas que estão por trás, né, do fomento de instituições de ensino superior privados, né? Então, acho que esse é um ponto também que merece consideração, né? Enfim, e é um ponto que, inclusive, eu percebo que quem é de direito tem percebido, tem se atentado a isso e tem buscado construir dispositivos para organizar essa história, né? Eu acho que, sobretudo, a parte de programas, né, como o ProUni, FIES, Universidade para Todos, a gente teve esse incremento, né? A gente teve a abertura de muitos cursos, porque muita gente agora tem a possibilidade de ter acesso ao ensino superior, e o curso de psicologia tem sido, né, durante algum tempo, historicamente, um dos cursos mais procurados para formação. Enfim, mas é como eu disse, ao mesmo tempo eu penso que isso tem um viés negativo aí, que é a produção do lucro pelo lucro, né, por parte de muitos empresários, De um mercado, né, né? e isso a gente pode ver, inclusive, na formação de alguns colegas, que são formações que são carentes de algumas reflexões, né, são formações mais específicas para determinados nichos, enfim. E aí, talvez uma maneira, né, de buscar regulamentar de uma maneira mais efetiva, né, esse mercado que se tornou extremamente atraente, a gente tem tido aí experiências interessantes, né, a reformulações das diretrizes curriculares nacionais, né, o próprio processo de acompanhamento mais intenso que o sistema conselhos, né, por meio do Conselho Federal e dos conselhos regionais, de estarem mais próximos aí aos cursos de formação, né, de buscar pautar regulamentações, enfim. Então, assim, de uma maneira geral, esses são dois pontos assim que eu consigo perceber, sabe, Marcelo? E para onde a gente vai?
Eu acho assim que essa história desse boom, né, de cursos de psicologia tem validade por vários motivos, né? Eu acho que em algum momento, né, muitas instituições não vão oferecer mais tanto esses cursos. Na minha própria realidade como professor de uma instituição privada, eu já consigo perceber, né, como a entrada ela está cada vez menos intensa do que Uhum. tem sido, né, pensando numa série histórica. E eu fico pensando vários motivos para isso. Eu acho que as regulamentações, né, essa atenção dos órgãos, né, que fazem essas regulamentações, elas surtem alguns efeitos, né? Mas eu fico pensando por outro lado, um efeito colateral disso também tem sido esse crescimento, vamos dizer assim, que agora que o Estado começa a prestar atenção com um pouco de cuidado disso, né, de algumas categorias sociais que são extremamente novas. Por exemplo, essa história do influencer digital, Sim. né, do coach, né, enfim. E aí eu penso que isso gera uma crise não só para a psicologia, isso é uma questão que toda o ensino superior, seja privado ou público, tem passado, né? O que a gente tem percebido, eu não sei como é que você percebe isso na sua experiência, né? Mas eu tenho percebido assim com os adolescentes, eu tenho um filho agora recém-adolescente, eu tenho Uhum. visto isso muito no discurso dele, o desejo, a projeção para uma vida está muito ligada ao que, né, Sim. esses atores sociais, né, recentes, eles têm propagado, assim, né? Então, por que que eu tenho que ir para uma sala de aula? E aí tudo isso se alinha, por exemplo, com esse também Tá. crescimento pós-pandemia do ensino à distância, né? Então, por que que eu tenho que ir para uma sala de aula se eu posso fazer aqui muitas vezes um curso de final de semana que me habilita a estar lá fazendo o povo ter catarses e mais catarses e achar que isso muitas Uhum. vezes é a cura de um problema? Para que que eu tenho que passar 5 anos no curso se eu faço um curso rápido aqui que me permite, né, em tese, atingir determinados resultados, né? Então, eu acho que tem muitos fatores aí que, por um lado, a gente teve um crescimento, eu acho que a gente está num processo aí de estagnação desse crescimento e eu acho que a gente vai ter um decréscimo. Eu não sei pensar assim qual vai ser o cenário futuro, mas eu tenho um certo otimismo, não sei se é um otimismo bobo, mas eu acho que é um otimismo que até me motiva também a Uhum. continuar, é pensar assim, a formação em psicologia, você sabe disso, não é uma formação fácil, né? É uma formação que Sim. mexe com a gente em diversas camadas, nos mobiliza, demanda de nós muitos esforços, muito tempo, leitura, dedicação, enfim, né? Então, com o tempo, eu penso que sobrará espaço, principalmente, né, no mercado de trabalho, para profissionais que tiveram uma formação séria, então, não vão ser todas as instituições que vão fornecer isso, né? E para profissionais, enfim, que continuam investindo numa formação de uma maneira continuada, porque Sim. você bem sabe que não adianta só se formar, a gente É, sem precisa, dúvida. né? Foi uma fala que você trouxe, inclusive, no começo, né? Na abertura da nossa conversa, né? De que quanto mais a gente estuda, mais a gente entende que a gente precisa estudar, né? Então, eu penso que talvez, eu não sei, eu espero que seja assim, né? Que a gente tenha aí Uhum. um desaceleramento desse crescimento, mas de uma maneira interessante, né? Qualitativa, né? Eu acho que hoje a gente tem muito disso, né? Tem muitas frentes aí que concorrem com uma psicologia séria, mas que eu acho que, de fato, quem faz trabalho sério, quem se dedica, quem estuda, né, vai acabar tendo aí uma perenidade, né? E, enfim, e eu espero que continue crescendo mesmo, porque a gente ainda precisa de muitos profissionais. Sim. A gente ainda tem um déficit gigantesco, sobretudo nos espaços públicos, né, para a profissão de psicologia. Uhum. Enfim, a gente sabe que boa parte da população ainda não é alcançada pelos nossos serviços, então, por mais que a gente esteja nesse processo de crescimento intenso ainda, acho que a gente precisa de muito mais. O que a gente precisa, né, o que eu acho que não dá para tocar nessa discussão sem só pincelar isso, é que a gente também consiga se articular enquanto categoria de uma maneira política para garantir que esse crescimento da nossa categoria profissional ele venha acompanhado com condições dignas de trabalho, né? Então, Sim, sim.
né, você sabe, sim, que principalmente no universo de quem é recém-formado, o processo de conseguir se estabelecer como profissional da psicologia é um Uhum. processo complicado, difícil, né? Muitas vezes extremamente sucateado, extremamente precarizado, né? Você É. vai trabalhar numa clínica que vai explorar sua mão de obra, você vai, enfim, fazer vários atendimentos para ter um ganho muito pequeno, né? Atendimentos por plano de saúde que são complicados, enfim. Então, a gente tem muito a caminhar, inclusive, né, para garantir que esse crescimento ele seja acompanhado de uma qualidade que a gente dê um retorno importante, né, e que a população mereça, né? Então, lembrando assim que hoje o Brasil é o país que tem a maior população de psicólogos, psicólogas no mundo. Mas ao mesmo tempo também está liderando o ranking de depressão, ansiedade, né? Exatamente. Então, esse é um ponto, né? A gente precisa se atentar, né? A gente precisa ainda continuar com esse crescimento? Ao meu ver, precisa. Aham. Mas esse crescimento ele tem que ser acompanhado de qualidade, ele tem que ser acompanhado de condições dignas de trabalho, né? E é isso. E, paralelamente a isso, em outras instâncias das quais eu acho que a gente tem que fazer parte, né, é pensar nesses processos de regulamentação, né, desses novos sujeitos, dessas novas, né, proposições aí que aparecem. É o influencer que vai falar, é você abrir um Instagram e ver lá um teste rápido de TDAH. Isso não existe, Sim. né, isso é absurdo. Então, a gente tem que tomar isso como nosso, porque de fato isso também é nosso. Isso não é Sim. só nosso, mas a gente também tem que cuidar disso. Eu quero aqui agradecer demais, professor Leonardo Melo, com a gente aqui, psicólogo, psicólogo social, doutor. E então, tanto o pessoal aí que está estudando psicologia, quanto os profissionais, assim como também o público em geral, né, que está pensando em buscar um atendimento e às vezes não sabe nem por onde começar, né? Então, eu acho que esse papo aqui esclarece nesse sentido. Então, muito obrigado, professor. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Marcelo. Eu espero que mais do que esclarecer, esse papo possa incomodar, né, para que a E gente se mobilize, se movimente, busque conhecer, e eu fico à disposição aí para quem quiser trocar ideia, né? Estou sempre à disposição aí para a gente continuar trocando essa ideia, tá bom, Marcelo? Professor, muito obrigado mais uma vez. Valeu demais. Valeu, Marcelo. Eu que Valeu. agradeço.